de 2 Pedro, capítulo 3, para a glória de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, e pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, Glória a Deus, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensível, em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. aleluia. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, Glória assim, a Deus, agora aleluia. como no dia da eternidade. Glória a Deus, Amém. Eu creio. Levante sua Bíblia para o céu, sua mão também. Vamos orar. Maravilhoso eterno Pai, Pai santo, fiel e digno de honra e de verdadeiro, glória. louvado seja Deus, o teu nesse nome, momento, Deus. Pai, nós estamos Permita, diante Senhor, da que tua através da tua graça presença, derramada nesta pedindo a noite tua abençoada, misericórdia, Deus, nós venhamos, Senhor, a escrever na tábua do nosso coração as tuas palavras, Meu Deus, para que ela venha verdadeiramente ser, Senhor, a rocha que nos alicerça, Senhor. Venha ser o nosso fio condutor de caráter, de personalidade. Que Deus dá graça, ilumina os nossos ouvidos para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Deus Todo-Poderoso, pois ela é cômoda para os
é verdadeira. Eu sou meu vaso, meu instrumento. Derrama graça, Senhor. Opera nesta noite. Que todos nós venhamos a ser cheios da tua palavra, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eita Deus. Maravilha. Toma o seu assento, dá uma salva de palmas para Jesus. Só de ler a palavra de Deus, já estamos sendo presenteados nessa noite. Aleluias. Porque em Apocalipse capítulo 1, no verso 3, ele relata que feliz é o que lê, o que ouve e o que guarda as palavras dessa profecia, porque o fim está próximo. E nós vemos aqui uma colocação muito forte, a qual o Senhor nos concede nessa noite como presente, para nos alertarmos acerca da sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que antes que Deus faça alguma coisa, Ele revela aos seus profetas. Dá para dar glória a Deus, Jesus? E aqui vem com vários relatos, louvado seja o nome do Senhor, falando bem claro sobre essa carta, louvado, para que nós venhamos estar ligados acerca dos mandamentos de Deus e da palavra dele, para que não venhamos desviar, louvado seja o nome do Senhor, do santo mandamento, e assim, se não nos arrependermos, perdermos a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então o arrependimento é algo muito grande, louvado seja o nome do Senhor, algo muito tremendo, que Deus nos dá por oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, a se arrepender de todas as situações errôneas que nós praticamos na terra, para alcançarmos a salvação. Glória a Deus. João Batista, ele veio ministrando uma palavra muito forte, o povo ia até ele, verdadeiramente para ouvir a palavra e batizar, e ele verdadeiramente trazia revelações muito fortes da parte de Deus, porque Deus sabia as situações que as pessoas estavam, quando iam a João Batista e a outros profetas para ouvir algo da parte de Deus. E ali, verdadeiramente, João Batista, abrindo seus lábios, disse bem claro: arrependei-vos, raça de víboras. Aleluia. Quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não tem como fugir da ira de Deus, irmãos. Nós temos verdadeiramente que se revestir da armadura de Deus e pedir uma palavra que pouco é ensinado e pregado. Pedir graça para Deus. Aleluia. Porque a graça é que nos faz verdadeiramente vencer todas as tribulações que vêm na nossa vida. Por isso que ele relata algo muito lindo nos ensinando, dizendo assim, que aonde habitava o pecado nas nossas vidas, superabundou a graça. Dá para dar glória a Jesus? Então, verdadeiramente, nós temos que buscar de Deus, louvado seja o nome do Senhor, a sua graça. Louvado, a graça, ela é um favor imerecido. Dessa maneira, Senhor, louvado seja o aleluia. nome do Senhor. Mas Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, Ele nos concede a graça. Então nós temos que buscar a face de Deus, louvado seja o nome do Senhor, pedindo constantemente a graça dele. Aleluia. Porque é pela graça que nós vamos passar pelas humilhações, pelas afrontas, louvado, pelas palavras agressivas, verdadeiramente pelas desfeitas. Dá para dar glória a Deus. É pela graça, louvado seja. Por isso que ele diz que pela graça sois salvos. Glória a Deus. Né? Então, ele relata aqui muito claro, para que vos lembrei das palavras, primeiramente, que foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Quer dizer que, quando nós vamos nos lugares, verdadeiramente, vai estar alguém ministrando a palavra de Deus. E Deus, irmãos, é algo tão tremendo o seu poder, louvado seja o nome do Senhor, que se tiver 5, 10, 15, 20, 30 mil pessoas no lugar, Deus, Ele conhece a causa de cada um. Glória a Deus. Jesus. E Deus não
trata as pessoas iguais, não. Ele trabalha verdadeiramente de uma forma muito especial. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então nós, irmãos, nós temos que estar atento verdadeiramente às mensagens que são ministradas. Porque Jesus ele colocou algo muito lindo, que ele diz que de tudo retende o bem. E numa pregação, nós que estamos aqui na presença de Deus, Aleluia. Nós temos que ouvir a palavra e nos analisarmos. Como que nós estamos verdadeiramente na presença de Deus e se verdadeiramente estamos prontos ou somos dignos de receber a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos querem as bênçãos do Senhor, mas verdadeiramente não se olham, não se examinam. No livro de 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, na palavra da Santa Ceia, está dizendo lá, louvado, examine-se o homem a si mesmo. Então eu e você, a cada dia nós temos que fazer verdadeiramente uma análise, examinar o porquê que nós estamos passando certa situação. E aí orar a Deus perguntando para quê. Aleluia. Senhor. Então nessa noite Deus ele vem verdadeiramente nos preparando, nos alertando acerca da vinda de Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas não estão levando a sério isso. Louvado seja o nome do Senhor. E estão verdadeiramente entregando a sua alma à vaidade. Louvado seja o nome. Aos desejos, como aqui está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Carnais. Então nós que somos ouvintes da palavra de Deus, nós temos que prestar bem atenção no que Deus está falando e depois verdadeiramente se apressar para arrumar o que tiver errado na nossa vida. Porque quando Jesus, irmãos, ele for tratar com cada um de nós, não vai ter como se explicar para ele. Verdade. Por isso que nós temos que acertar a nossa vida enquanto nós estamos aqui. E aí muitos, amados irmãos, vão pagar um grande preço, porque tiveram a oportunidade e deram as costas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa feita, Deus ele falou para Jeremias verdadeiramente que o povo estava andando segundo o propósito maligno do coração deles. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Deus dá uma mensagem requerendo de nós mais oração, mais jejum, mais leitura da palavra, e nós vamos evangelizar as almas, e nós vamos verdadeiramente repartir o nosso pão. Se tiver 2 túnicas, dá uma. Mas as pessoas deixam essa mensagem entrar aqui e sair por aqui. Louvados. Não dão verdadeiramente valor para aquilo que Deus está dando como direção para ele alcançar a bênção. Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Glória a Deus. E aqui ele vem relatando de uma maneira muito linda, falando assim, ó, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, já está aí muitas pessoas verdadeiramente enganando igrejas lotadas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Com promessas mentirosas. Louvado seja o nome do Senhor. Falando para as pessoas verdadeiramente depositar o pouco que tem, porque aí é onde Deus vai abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo que a Bíblia nos ensina para nós sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. E depois fazer prova dele. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente, se ele não vai abrir a janela do céu e derramar sobre nós uma bênção tal, que dela advém a maior abastança. Então, nós não podemos ser fiéis somente numa situação que é falada por homens carnais. Quem está entendendo? Glória a Deus. Não, nós temos que estar atento verdadeiramente para o que diz a Bíblia. Por isso que ele diz que nós temos que examinar a Escritura, porque nela nós temos a vida eterna. Glória a Deus. Jesus. Então tem muitas pessoas que estão aí pregando na carne. Louvado seja o nome do Senhor.
E nós, irmãos, nós vamos ter que descer na olaria de Deus. Louvado seja o nome do Descer Senhor. mesmo, diga para o seu irmão, descer na oração. Descer na oração, aleluia. Para Deus nos dar o discernimento daquilo Jesus. que é dele e daquilo que não é. Glória a Deus. Porque está chegando o tempo, louvado seja o nome do Senhor, de Deus levantar os vasos que Glória é a de Deus. Deus mesmo, e ir até o altar e mandar descer os que estão lá na carne. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os escarnecedores, que escarnecem verdadeiramente, pregam a palavra, Desse mas jeito, os Senhor. ocultos escarnecem das pessoas, das ovelhas. E tem também os escarnecedores verdadeiramente que estão nas mesas verdadeiramente ímpias, escarnecendo também no povo de Deus. Isso é tremendo essa mensagem. Então Deus nessa noite Ele quer que nós venhamos buscar discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar sabedoria de Deus. Nós vemos que Salomão ele pediu sabedoria e entendimento, louvados, e conhecimento, discernimento das coisas de Deus. E o Senhor o deu. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje as pessoas estão deixando de buscar as coisas espirituais para buscar as coisas carnais, para que Deus venha verdadeiramente ter com o homem, ter com a mulher, apertar o irmão, apertar a irmã. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Não, mas Deus quer que nós buscamos primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Louvado E as seja coisas o nome do Senhor. acrescentadas Glória. em nome do Senhor. E entregar verdadeiramente é algo lindo que o Senhor ele disse assim no ensinamento: olha, eu quero que vocês amem os seus inimigos. Desse jeito, Deus. E aí estreitou, para andar com Cristo nós temos que ter libertação de dentro para fora. Louvado seja o nome do A Senhor. libertação não é só trocar as roupas, trocar os calçados, o homem colocar o seu terno, o seu sapato bonito, a mulher o seu vestidão. Não. Libertação tem que ser de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Deixar verdadeiramente os desejos carnais, as concupiscências, Deus fala. Glória a Louvado seja Deus. o nome do Senhor. E seguir a Deus como Ele manda. Porque não adianta nada trocar fora e dentro verdadeiramente está numa situação igual Jesus falou: olha, vocês limpam só o exterior do prato, mas o interior do prato está cheio de ossos mortos, de rapina, de toda a imundícia. Glória a Deus, aleluia. E falou mesmo Jesus, louvado seja o nome de Deus. E hoje, verdadeiramente as pessoas têm a oportunidade de pregar o evangelho como Deus manda, não, e fica desviando da verdade, louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele não quer isso. Deus ele quer que nós venhamos nessa noite nos analisar e tomar posse daquilo que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o seu irmão bem forte: Deus quer te usar. Deus quer te Dá usar. para dar glória Aleluia. a Jesus aí? Dá para dar glória Glória a a Glória a Deus? Deus, aleluia. Então ser usado por Deus, irmão, é algo muito tremendo. Até porque a Bíblia relata Jesus ensinando, ele disse: olha, eu não derramo vinho novo em odres velhos. Aleluia. Jamais Deus vai derramar os dons, vai derramar as dádivas dele numa pessoa que está adulterando, Louvado tá seja o nome do está Senhor. roubando, está trapaceando, está enganando. Louvado Verdade, seja o nome Deus. do Senhor. Está bebendo, fumando. Louvado. Jamais Deus vai derramar as dádivas dele de jeito nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele quer que nós venhamos nos analisar, se colocar na posição de vaso para ir transmitir o que Ele quer. Glória a Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. E aí, nisso que nós estamos nos analisando, nos preparando e obtendo a palavra de Deus como ela é, nós estamos já nos preparando para a salvação. Aleluia. E aqui ele relata bem claro, ó, louvado seja, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e foi tirada da água e do meio da água subsiste. Às vezes vamos pregar para pessoas que ainda não conheceram a palavra, e elas escarnecem, louvado seja o nome do Senhor. Né? Muitos dizem verdadeiramente que o mundo foi feito de uma explosão, louvado seja o nome do Senhor.
e muitas situações adversas, ignorantes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas verdadeiramente o mundo foi feito pela palavra de Deus. Aleluia! A gente caminhava pela terra, diz que a terra era sem forma e vazia. Louvado seja o Espírito de Deus, olha que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Senhor, ele só foi falando: haja luz, houve luz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Haja treva, eu estou sentindo a glória de Deus. Trevas. Haja divisão entre a luz e as trevas. Glória a Deus! Louvado seja o nome Deus do Senhor. Santo! E aí, verdadeiramente, entendendo isso, não tem como quem anda com Deus andar na treva. Não, nós temos que andar na luz. Aleluias! Então, convites vão vir, pratos vão vir, mas Deus, ele não quer te dar prato, Deus, ele quer te dar banquete. Glória a Deus! Aleluia! Você quer mesmo? Glória a Deus! Então, nós, irmãos, nós temos que se preparar para a sua vinda. Muitos vão Desse falar: jeito, agora você Senhor. está indo para a igreja? O que aconteceu? Aconteceu que eu tive encontro com Deus. Aleluia! E ele disse para mim assim: se você andar comigo, tem céu, louvado seja o nome do Senhor, e paz, vida eterna para sempre. Mas se você não andar comigo, tem as trevas. Lá nas trevas vai ser pranto, lamento, e ais e ranger de dente, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre eternamente. Louvado seja o nome do Quando você Senhor! guarda isso para você e fica como temor dentro de você, quando você transmite para as pessoas ficam balançadas. Ela pode até dizer na hora: não, mas eu não acho que é assim, eu tenho minha religião. Mas ele sai dali com a semente plantada. Glória a Deus! E detalhe, hein? É a semente do juízo final. Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Então nós, irmãos, nós temos que se achegar mais a Deus. Temos que ter mais compromisso com Deus. Um relato que Jesus disse, ele disse assim: olha, quem não deixa pai, mãe, marido, mulher, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Louvado Não é seja o nome largar a do Senhor! família para lá, mas é você deixar eles ali e adorar o Senhor. Amém! Porque você sabe que Ele está à procura dos verdadeiros Glória a adoradores Deus! que o adorem em espírito e em Louvado verdade. seja o nome do Senhor! E aqui ele vai relatando algo muito tremendo, irmãos. Veja bem, louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então eu acho lindo isso aqui, presta atenção. Porque esse verso 8 aqui, ele fala algo muito forte. Muitos estão aí achando que Deus não vai cumprir as promessas na vida dele. Mas a Bíblia não relata isso. A Bíblia diz que Deus, ele é cumpridor das suas Glória a Deus! Para Deus Aleluias! mudar a minha vida e mudar a sua vida, Glória a Deus! de Aleluia! Dá para dar Aleluia! glória a Jesus aí? Dá para dar glória mesmo? Eu creio! Para Deus salvar o seu marido, salvar a sua mulher, salvar seus filhos, salvar sei quem lá, é questão de segundos. Louvado. E só um Deus poderoso como esse pode dizer que para ele, louvado seja, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Irmão, que negócio sério. Isso me dá mais força para seguir a Deus, pregar o Evangelho e mostrar para as pessoas que o nosso Deus é aquele que muda. Santo é o Senhor! Mas é mediante a fé. Glória a Deus! Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui ele relata aqui, ó, presta atenção nesse negócio aqui, que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia! Olha que negócio sério isso aqui, irmão. Então, Deus, ele não retarda a sua promessa. Você está achando: ah, não, está muito tarde, estou demorando muito, estou perdendo tempo, sou novo, sou nova. Toma cuidado, hein? Deus, ele vai cumprir a promessa dele. Glória a Deus! Agora, eu não sei que forma, se eu e você deixar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele diz
que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Porventura ele falaria e não confirmaria? Então a promessa de Deus está chegando. Aleluia! Você crê mesmo? Levanta a sua mão. Deus aí está chegando. E ele diz bem claro aqui, ó. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, não no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a Deus terra poderoso, e as aleluia. obras que há nela se queimarão. Então, se alguém está confiado nos bens aqui dessa terra, já vai sabendo que vai ser tudo destruído. Aleluia. É mesmo, aí, ó. Você leu comigo. Louvado. E outro, irmãos, nós temos que almejar muito pela vida de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele está falando aqui é igual ao ladrão. O ladrão chega, você nem verdadeiramente, de repente, pega você numa situação que você nem... Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui está falando que a vida do Senhor vai ser como um ladrão. Já pensou? Jesus chegar e a pessoa está toda desconcertada. Louvado. Se pode ser pastor, evangelista, presbítero, Louvado seja o nome do Senhor. Missionária, cooperador, pode ser irmão, irmã, jovem, adolescente, não interessa. Jesus chegou, está pronto, vai. Não está pronto, Aleluias! ou se tiver na transgressão, estreitou. Louvado. Dessa maneira. É igual Senhor. os irmãos e as irmãs por aí que gostam de dar uma mentidinha. Louvado seja o nome do Senhor. Já Aleluia. pensou se Jesus voltar ali no momento da mentidinha? A Bíblia diz que os mentirosos vão para o inferno. Glória a Deus. Espera aí, Jesus, deixa eu dobrar o joelho aqui e pedir perdão para o Senhor. Não, nós temos que estar preparados em todo o tempo. Aleluias. Não é fácil, porque nós vivemos num mundo verdadeiramente de uma geração perversa, Jesus diz. Mas eu e você temos que se destacar. Quem está entendendo? Glória a Deus. E por isso que ele fala bem claro aqui que ele vai vir como um ladrão. Louvado seja. Então, comece a se preparar e anunciar para os seus amigos. Aleluia. Possa ser que eles não creiam. Oh, ficou louco. Louvado, ficou louca. Mas se você ler a Bíblia diz que aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Glória a Deus. Dá para dar glória mesmo? Glória a Deus, não creio. E aqui ele relata aqui, ó, para terminar, ele fala assim, ó: aguardando, apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Deus é A santo. Bíblia diz que esse céu vai ser enrolado e queimado a fogo. E Jesus vai raiar nas nuvens, louvado seja o nome do Senhor, para verdadeiramente julgar a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser sério a vinda do Senhor. Então muitos estão achando que é isso, eu ouço isso todo dia. As pessoas podem até deitar na cama dela nessa noite e de repente não acordar mais. Jesus voltou para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Voltou para ela. Muitas pessoas estão escarnecendo disso. Verdade, Jesus. Até os próprios crentes com as suas brincadeiras, sendo que a Bíblia diz que quando a pessoa faz alguma coisinha, brincando com as coisas de Deus, Deus fala: não faça isso nem por brincadeira. Está escrito, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos muita chocarrice de crentes por aí. Presta atenção para terminar. Muita chocarrice de pessoas brincando em cima dos púlpitos, Dessa maneira, dançando Senhor. em cima dos púlpitos, fazendo verdadeiramente da casa de Deus discoteca. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Fazendo da casa de Deus muitas situações que Deus aborrece e diz que são crentes. E a Bíblia diz que Deus, ele diz que esses aí ele não conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Deus fala bem claro aqui, ó: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Quem está aguardando aqui? Glória a Deus. Quem está aguardando mesmo? Levanta a mão, glória a Deus Meu aí. Deus. Então nós temos, irmãos, que tomar cuidado e desejo a cada dia no coração
em almejarem morar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O negócio é sério nessa noite aqui. Eu creio, Louvado Jesus. seja o nome do Senhor. E ele diz aqui, ó, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurais que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Olha aqui. Quando a gente está, irmão, agitada, louvado seja o nome do Senhor, está numa situação assim, sabe, desesperado. Irmão, ora aí, irmão, e ora com todo mundo, e aquele negócio todo. Mas Deus, ele fala assim, que ele quer achar nós, ó, na posição, Louvado seja o nome do Senhor. em paz. Olha o que está falando. Aleluia. Porque quem está andando com Deus direito, ele está tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe que se Deus chegar nele aqui agora, louvado seja o nome do Senhor, ele vai morar na glória. Glória a E Deus. muita gente não quer morar na glória, quer morar na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E quem ficar na terra, irmão, no arrebatamento, vai passar por uma situação muito ruim. Por isso que ele está relatando aqui bem claro, ó. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que o indouto e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então quem anda pregando a palavra, distorcendo a palavra de Deus, Meu Deus, já está aleluia. condenado. É muito forte isso aqui, ó, louvado seja o nome. É bem simples e objetivo, está aqui, ó. Quem anda torcendo a palavra de Deus, falando que Deus vai abençoar o pecado, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas que transgridem, as pessoas que estão dentro da igreja, praticando verdadeiramente as coisas erradas, louvado seja o nome do Senhor, até pôr na mão no dinheiro de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, ó, o que está dizendo aqui, louvado seja o nome do Senhor. Uma vez que colocou a mão nas coisas de Deus indevidamente, louvado seja o nome do Senhor, tem que se arrepender, ter com Deus e ainda confessar para as pessoas. Glória a Deus, aleluia. É mesmo, o negócio com Deus é sério. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse assim, ó, todos aqueles que me confessam diante dos homens, eu o confessarei Aleluia. diante de Deus. Glória a Deus. Então não tem conversa com Deus. Por isso que no livro de Mateus, capítulo 7, ele diz que a porta é estreita e apertado é o caminho. Desse jeito, Senhor, aleluias. E a porta larga é aquela que leva para a perdição, né? Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida com Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. E ele diz assim, ó, vós, portanto, amados, sabendo isto, olha aqui, ó, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então muitas pessoas por aí, irmãos, eu ouço muita coisa que Deus está trazendo aqui. Nós vemos irmãos, irmãs que vão até o outro irmão, até a outra irmã, pede para o irmão fazer uma compra para ele, pede para o irmão fazer uma compra para ela, e aí dá um calote no irmão, dá um calote na irmã. Glória a Deus. E Deus de olho, diga assim, Deus de olho. Deus